Shalom, amados, bom dia. Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler Josué 24 e você vai ler na sua casa Juízes 1, 2 e 3. Amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live. Mais um dia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, vem nessa manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dando força, coragem para vencer as lutas do dia a dia, para fazer a sua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Ó Senhor, o Deus de Israel, diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates, adoravam outros deuses. Terá um desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, e a Abraão dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú eu dei para ser sua propriedade, a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão, e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios. E mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Assim Deus faz, com os nossos inimigos. Ele nos esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas, das mãos poderosas do Altíssimo. E os livra, de toda injustiça. Ele nos livra de toda escravidão. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Olha só que interessante, Balaão era profeta. Era um profeta de Deus, tanto que ele ouviu a voz de Deus. Ele estava dando uma volta por aí, Mas o que sai da sua boca? Bênção ou maldição para as pessoas? Porque quando Balaão quis amaldiçoar, o Senhor simplesmente não ouviu. O que a gente vê por aí é muito profeta com oração de feitiçaria. Muito profeta orando contrário às pessoas, orando para Deus pegar as pessoas. A nossa oração tem que ser de libertação. O que Deus vai fazer com A ou com B é com Ele. Não é de acordo com a minha vontade. Não é porque eu acho que uma pessoa caiu 10.000 vezes no mesmo pecado que eu tenho que orar para Deus, pega, amassa, faz. Não, quem sabe disso é Deus. A nossa oração tem sempre que ser liberta. Vem com a tua mão sobre essa pessoa. Vem com o seu amor sobre essa pessoa. Esse é o nosso Deus. Porque Deus enviou Jesus para que a gente fosse salvo pela graça. Porque se Deus tivesse pesado a mão dele contra nós, ele tinha feito igual fez com o povo passado. Ele teria feito olho por olho e dente por dente. E aí você para e pensa quantas iniquidades você não comete durante o dia, pecado de fofoca, juízo que a gente coloca sobre as pessoas. Imagina todo esse peso voltando para você. Muitas vezes volta. Porque Deus não é juiz iníquo, Não é corrompido. Deus não se compra. Na verdade, os homens dessa terra, a gente se compra com serviço.
Não é verdade? A gente compra com bajulação, não é? Mas alguns estão comprados com dinheiro, mas Deus não. Glória a Deus por isso, porque senão, ai de nós, nenhum seria salvo. Todos pecamos, todos temos uma falha. Desculpa, com essa virose. Mas a falha de alguns, aparentemente aos nossos olhos, é pior. Mas será que é pior? Será que o pecado que pro outro é rasgado, é escancarado, é maior que o nosso pecado que é escondido? Né? Fica essa reflexão pra gente nessa manhã. Vocês atravessaram o Rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pela espada, nem pelo arco e flecha de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não havia construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Pois, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir 8 deuses. Hipócritas, né? Na frente dos outros, servimos somente a Deus. No oculto, o negócio é diferente. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e os nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos das grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo, e não toleram aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês, se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. Josué continuou: então jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo com o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: olha esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandone seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois de sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de Josué, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a seu filho Finéias. Amém? Encerramos mais uma leitura da Bíblia, lemos Josué 24,
Leia em casa Juízes 1, 2 e 3. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.